Notícias de Foz do Iguaçu e região. Sexta-feira, 6 de setembro de 2019. A Secretaria Municipal da Saúde apresentou ao Conselho Municipal de Saúde nesta quinta-feira balanços que apontam que entre os meses de maio e agosto em Foz do Iguaçu, a gestão municipal fez cerca de 52 mil atendimentos entre consultas, exames e cirurgias eletivas. As filas por ecografia obstétrica e de abdômen, segundo o secretário de Saúde e vice-prefeito Newton Bobato, chegaram a ser zeradas neste período. Bobato afirmou também que após reconfiguração, o sistema está atendendo com maior rapidez as demandas pelas especialidades. Nos últimos 4 meses foram cerca de 39 mil consultas com especialistas, mas também ingressaram 30 mil novos pedidos de agendamento no sistema. Somente em julho foram cerca de 12 mil consultas realizadas. O índice de não comparecimento dos pacientes é de cerca de 30%. As cirurgias realizadas no Hospital Municipal Padre Germano Lau, que também vem registrando aumento. No balanço dos 4 meses, foram feitas cerca de 1.300 cirurgias eletivas em várias especialidades, com destaque para ortopedia, cirurgia geral e urologia. RCI. A Biblioteca Pública Municipal Elfrida Engel Nunes Rios celebra nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, 56 anos de criação. Atividades abertas ao público, como contação de histórias e bolo de aniversário no período da tarde, marcam a data, bem como o lançamento do projeto Geloteca, que transforma geladeiras antigas em estantes para livros que serão espalhadas aí pelos bairros da cidade. Quem visita a biblioteca também pode fazer uma viagem pelo tempo. Nas paredes estão imagens históricas datadas de 1930, 1950 e 1980, num acervo especial que registra o desenvolvimento da cidade e a construção de prédios históricos. Agregada à Biblioteca Municipal ainda está a Biblioteca Infantil e Infanto-Juvenil, além da Biblioteca de Turismo. Hoje, a Biblioteca Pública também ajuda a gerenciar o projeto Roda Livro, fornecendo acervo para as bolsas colocadas em ônibus que circulam pela cidade. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha aqui a Rádio RCI, estamos iniciando mais um programa Entre Livros. E hoje eu só queria falar para vocês que a gente já tem aqui informações sobre a Feira do Livro de Foz do Iguaçu, que tinha sido adiada, né, através aí de uma recomendação, né, gente, recomendação do Ministério Público. Enfim, a gente vai então com a data agora de 18 a 24 de outubro, ou seja, uma feira curtinha, né, mas vai acontecer no Clube Gresf. E é isso aí, gente. Vamos prestigiar. Quando estiver mais próximo, a gente vai avisar vocês, né? Para a gente poder estar aí acompanhando esse que é o maior evento de livros aqui da cidade. Bom, hoje nós temos um convidado que é o Júlio Almeida. Ele é escritor, tem 4 livros já publicados. Nós vamos estar conversando com ele sobre o livro Qualificações da Consciência, que foi a primeira obra que ele publicou. Ele é graduado em psicologia, então ele tem livros na área da psicologia e tem livros na área da conscienciologia. Então ele publicou também Contestação Cognitiva, 50 princípios antidepressivos, qualificação autoral, e tem mais um livro no prelo, que é Qualificações Assistenciais, né, que deve estar saindo aí nos próximos meses. Júlio, então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Satisfação, Rose, obrigado pelo convite. Boa tarde aos ouvintes e aos internautas. Então, gente, olha, o Júlio está lembrando aqui, o pessoal que está acompanhando pelo Facebook pode enviar aí seus comentários, suas dúvidas, né, que a gente vai estar aqui interagindo com vocês, né, então o canal está aberto aqui no Facebook, a gente também está ao vivo pelo site, a gente também tem aí o WhatsApp para quem quiser, né, entrar aí em contato com a gente. E vamos lá, Júlio. Qualificações da consciência. Nós estamos falando da consciência enquanto ego, enquanto individualidade, né, enquanto ser consciência, certo?
Então fala pra gente aí o qualificações da consciência. Você quer fazer um histórico? É isso? Primeiramente, que se tratando de consciência, a gente já pensa que não é algo simples, né? A qualificação da consciência também não é algo simples. Então, a gente precisa entender que você qualificar uma ação, um comportamento, uma escolha, é mais do que simplesmente você se gabaritar, adquirir conhecimentos, como a gente vê o conceito de qualidade comumente falando, né, na nossa sociedade, na SOCIM. Então, quando a gente fala de qualificações da consciência, a gente está falando da qualificação consciencial, a qualificação evolutiva, que envolve todo o paradigma consciencial, que eu acho que já deve ter sido bastante discutido aqui. Então, qual que é a ideia da qualificação da consciência? É você, antes de eu abordar o conceito de qualificações da consciência, é interessante a gente fazer uma análise da diferença entre qualificação e evolução. Porque ótimo. a evolução da consciência, ela é o resultado dos nossos esforços. Aquilo que a gente vai fazendo, as nossas manifestações, nossos aprendizados, reciclagens, domínio que a gente tem, que a gente vai aumentando do nosso holossoma, enfim. Então a evolução ela é uma consequência. Agora, como que a gente alcança esse resultado evolutivo? Através das qualificações. É nesse sentido. Então, seria o como, né? O evolutivo já seria o resultado. Isso, né? Exatamente. Então, às vezes, assim, de uma certa maneira, todos nós estamos evoluindo, ok? Uns mais rápido, outros mais devagar, outros de uma forma, outros de outra. Isso vai se dar de acordo com a forma como a gente está se qualificando consciencialmente. A forma como a gente qualifica as nossas manifestações, as nossas ações, nossas prioridades. Então, o que é a qualificação da consciência? É você agregar valor, agregar qualidade, agregar princípios evolutivos às suas ações. Então, por exemplo, a pessoa quer se qualificar consciencialmente na sua profissão. O que ela tem que fazer? Aqui no meu livro, eu coloco 20 conceitos da conscienciologia, 20 verpons, que auxiliam nesse processo de qualificação das suas ações, né? No caso aí, eu estou dando como exemplo a qualificação profissional. Então, eu vou citar alguns exemplos desses 20. Entre esses 20, a gente poderia ter colocado mais, poderia ter colocado, sei lá, 30, 40, 50, 100. Então, aqui, por exemplo, a assistencialidade. Ok. É um exemplo. A cosmoética é outro exemplo. Enfim, o parapsiquismo é um outro exemplo. Eu colocaria esses três, a cosmoética, a assistencialidade, o parapsiquismo e a autopacificação, esses 4. O autopacificação não está ali no meu livro. Não, na época eu não abordei ele. Depois a gente pode falar um pouco de como que eu produzi esse livro, que eu acho importante, para as pessoas entenderem. Então eu coloco esses 4 elementos, essas 4 variáveis, como as fundamentais para qualificar qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Então vamos pegar aí o exemplo profissional. Como que você vai tornar o seu trabalho, a sua profissão mais assistencial? Desde a escolha da tua profissão, desde a tua conduta propriamente dita, lembrando que em qualquer área você pode ser assistencial. Você pode estar dando uma contribuição, você pode estar fazendo uma doação com o seu abertismo, com as suas qualidades, contribuindo com a evolução das consciências, certo? Claro que, veja bem, você tem lá o seu trabalho, né? Enfim, qualquer profissão, você tem que pensar que você não vai ficar lá falando de conscienciologia. Estou fazendo assistência, então eu vou pegar aqui sei lá, a enfermeira, e daí ela vai chegar para o paciente e vai começar a falar de conscienciologia. Estou fazendo assistência no meu trabalho, estou qualificando o meu trabalho. Não, também não é assim. A gente tem que ter um bom senso. A gente tem que ter uma sensibilidade de ver a necessidade do assistido, claro, e os recursos, as possibilidades que você tem naquele momento. Então, a pessoa quer se qualificar profissionalmente, ela vai tentar procurar colocar assistência em tudo que ela for fazer.
Então, a primeira pergunta que ela tem que fazer é a seguinte: eu trabalho só por dinheiro? Ou o meu trabalho tem um sentido a mais? Né? Tem algo a mais? A qualificação pode ser em todas as áreas, em qualquer área. Então, por exemplo, o seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento ou na sua dupla evolutiva. Como que você pode qualificar a maneira como você se relaciona? Então, eu dei 4 exemplos aí. 4 pilares. São 4 qualificadores. Só esses 4 já dá muito trabalho. Que é a assistencialidade, a cosmoética, o parapsiquismo e a pacificação. Porque dentro de cada um tem uma gama de recursos. Por exemplo, você falou o exemplo da enfermeira. Ela pode fazer assistência de N maneiras. Não é só ali ajudando a cobrir uma ferida. Isso. Não, ela pode ajudar com as energias, ela pode ajudar com uma palavra, ela pode ajudar com o apoio à família. Quer dizer, N maneiras diferentes, com a TENEPS, né? Saindo do corpo e indo lá ajudar. Ou seja, mesmo dentro desses pilares que você colocou, tem uma série de maneiras diferentes que a pessoa ainda pode fazer assistência. Perfeito, né? Perfeito. Agora veja, tudo na nossa vida a gente pode qualificar. Tudo. Né? Então, por exemplo, a escrita do livro. Aquilo que você está produzindo na sua vida. Né? Inclusive tem, né? Depois. Exatamente. Nós vamos convidar você para o seu segundo falar livro. do qualificação autoral. Qualificações autorais. Mas mesmo assim, né, Júlio? Você fala nesse livro aqui sobre escrita. Você tem capítulo nesse livro sobre qualificação da escrita, né? Já foi o esboço do seu segundo livro, né? Sim. Mas, então, Júlio... assim, antes da gente entrar aqui nas sessões do livro, eu só queria complementar uma coisa que, assim, essas variáveis que elas são qualificadoras ou qualificativos que eu falei, elas também podem ser qualificadas. Então a gente pode dizer assim que a qualificação consciencial, no sentido que eu abordei nesse livro, ela tem 2 níveis. Tem 2 níveis. O primeiro nível é você qualificar as tuas ações e depois tu qualificar os teus valores. Perfeito. E os teus princípios. A gente pode falar isso depois do intervalo? Que rápido. Vamos deixar aí o gostinho de quero mais? Sim, senhora. Então, pessoal, 1 minutinho para os nossos patrocinadores. Já voltamos. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Consulter está de aniversário e para comemorar, muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 6 de setembro. Costelão de boi ripa o quilo, R$ 9,90. Bisteca suína com pele, R$ 6,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa especial congelada o quilo, R$ 4,98. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,89. Café Caboclo 500 gramas, R$ 6,49. Refrigerante Talbaiana 2 litros, R$ 2,49. Cerveja Bavária 473 ml, R$ 1,98. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consulter não vende no atacado. Consulter, o super amigão. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe. É na Eletromil. Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Todos os sábados, à 1 da tarde, a RCI convida você para o debate do seu projeto de vida. O que você quer deixar como legado de sua existência? Quais são as suas metas pessoais? Como gostaria de ser lembrado? O que lhe motiva a ir adiante, faz brilhar os seus olhos? Venha e participe desta jornada. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Projeto de Vida. Sábado, da 1 às 2 na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos conversando com o Júlio Almeida sobre qualificações da consciência e a gente já tem 2 pessoas acompanhando aqui pelo Facebook, que é a Stephanie Sabetsky e a Carla Rocha. Você também pode participar, enviar aí os seus comentários. Júlio, vamos então continuar aí nosso bate-papo?
Você... Os dois, só eu lembrei Tá. daqueles 2 pontos. Porque é assim, ó. Nós temos os valores. O que eu penso? Nós temos os nossos valores e os princípios, certo? Os valores é aquilo que é importante para a gente. E os princípios são as regras que orientam. Certo? Então, vou dar um exemplo. Tá. Vamos pegar o exemplo Vamos mais prático para poder... profissional. Aham. Então, qual que é o valor? Assistir aos outros, fazer Ok, assistência. perfeito. Então, eu vou colocar esse valor para qualificar as minhas ações, para qualificar a minha profissão. Ok. Aí, depois, eu vou qualificar essa assistencialidade. Aí entra os princípios. Porque ajudar é uma coisa que também é relativo, né? Às vezes a pessoa está ajudando, ela acha que está ajudando e não está. Ou às vezes ela tem um interesse por trás, Exatamente. que é ter um status ou ter alguma benesse. Então, eu vou dar um exemplo de um princípio orientador da assistencialidade, que qualifica a nossa assistencialidade. É o que aconteça o melhor para todos. Perfeito. Uhum. Acho que isso aí sintetiza bem. Então, como que eu disse? Então, tem essas variáveis que vão qualificar nossas ações e tem essas variáveis também podem ser qualificadas através do aperfeiçoamento desses princípios, dessas orientações. Ok. Agora, Júlio, você dividiu o seu livro em várias sessões, né? Ele tem uma estrutura bem, assim, Complexo. organizada, né? Assim, Sim. bem, você tem várias sessões, dentro de cada sessão, vários capítulos, cada capítulo uma página por capítulo, né? Sim. E dentro de cada sessão dessa, por exemplo, você falou lá da questão da profissão. Você sempre começa com um capítulo de qualificação profissional. E você termina com qualificativos da conduta profissional. Qual que é essa diferença? De cada sessão, né? Então, eu começo apresentando o conceito. Isso. Né, o que é. Então, por exemplo, ali, eu tenho a qualificação afetiva. Eu falo do humor, qualificação que eu chamei de qualificação humorística. Eu falei da questão da qualificação do parapsiquismo, a qualificação da escrita. Então, tem vários temas aqui, inclusive alguns conceitos da conscienciologia, como a INVEX, né, a parte de convivência. Então, o primeiro capítulo é a definição daquele tema. Okay. E o último eu fecho com a aplicação daqueles qualificativos que eu falei, na medida do possível. Né, onde for possível ali a gente ir aplicando, a gente colocou Agora, ali. de onde você tirou? Porque, assim, você é um livro inédito, né? É um estilo diferente. Como que surgiu essa ideia aí de você organizar dessa forma? Como que foi? Então, desde que eu conheci a conscienciologia, eu comecei a escrever muito, muito. Então, quando eu morava ainda em Porto Alegre, antes de mudar para Foz do Iguaçu em 2002, ou seja, ali a partir de 1998, quando eu conheci a conscienciologia, eu comecei uma produção escrita muito, muito intensa, produzindo artigos para o Journal of Conscientiology. Comecei a produzir uma série de artigos. Depois que eu mudei para Foz, eu mudei com o objetivo de produzir o livro. Mas eu não sabia sobre o que escrever, eu tinha esse material acumulado desses artigos publicados, mas eu estava meio sem uma orientação. E daí eu procurei o professor Valdo Vieira e pedi uma ajuda, uma orientação para ele. Ele, inclusive, fez o prefácio do seu livro. Fez o prefácio e revisou também. Ele revisou, assim, não foi uma revisão, uma super revisão, mas ele revisou vários pontos aqui. O que aconteceu? A primeira coisa que ele me pediu foi para que eu levasse para ele todo o material que eu tinha publicado, escrito, acumulado. Ele fez uma análise daquele material e aí ele começou a me dar as orientações, as diretrizes de como eu deveria fazer. Ele viu que naquele material tinha conteúdo para 2 livros, né? Conteúdo para 2 livros, e me indicou os temas que eram mais dispensáveis, que não precisava, que estavam superados, e foi indicando os temas mais relevantes. A partir dali, durante 2 anos, eu fiquei basicamente compilando esses artigos que eu tinha publicado e, paralelamente, produzindo outros e publicando mais material. E daí, em outubro de 2004, eu publiquei esse livro. Como era muito conteúdo diversificado, são muitos temas diferentes, eu estava com dificuldade de achar assim,
qual o tema que englobava. Então aí foi uma das orientações do professor Valdo. Ele falou, ó, tu lê tudo com muito detalhismo e tenta identificar qual a temática, qual a intenção que permeia tudo, que permeia todos os temas que eu tenho. E daí eu cheguei nessa ideia da qualificação. Ou seja, a tendência das pessoas é ter um tema e ir desenvolvendo um tema. Você já tinha todo o material e você compilou. E essa ideia das qualificações, digamos assim, é uma ideia, é uma palavra guarda-chuva, né? Aqui dentro eu posso falar o que eu quiser. Isso. Porque isso faz parte do meu estilo. E você fez isso, porque você pegou abordagens diferentes, né? Tudo bem diversificado. Desde o exemplarismo, humorismo, afetividade, até sexualidade. Até sexualidade eu falei aqui. Só que é do ponto de vista da conduta. Isso. Isso aqui tudo é do ponto de vista da conduta, mais, digamos assim, normativa, prescritiva. É mais por aí que... holofilosófica. É mais por aí que eu pego as abordagens. E aí, a gente pode falar, então, sobre alguns deles, Júlio? Porque, por exemplo, alguns me chamam muita atenção. Esse do humorismo, então, é muito bacana. Ou seja, quando se pensa na qualificação da consciência, você pensar no bom humor, qualifica a consciência. Na verdade, criativo isso. Tem a questão do humor, a gente tem que analisar duas coisas, né? Duas variáveis. Primeira, o humor intraconsciencial e o humor interconsciencial. Porque às vezes você tem aí uma condição, por exemplo, de humoristas que a gente vê que sofrem de depressão. E aí? Poxa. Então ele interconsciencialmente é uma pessoa, é um comediante, alegra todo mundo, faz até uma assistência. Tem até um capítulo sobre os comediantes. Mas dentro dele o humor tá fraco. Entende? Sofre, né, de problemas psicológicos. E o outro aspecto do humor é o conteúdo e forma. Então, porque às vezes, de uma forma bem humorada, a gente pode introduzir ali um conteúdo mais assistencial mesmo. Entende? Às vezes você pode falar uma verdade, fazer um esclarecimento, dar uma contribuição significativa para outra pessoa, através do humor, às vezes brincando, rindo. É até uma técnica didática, né? O professor que é bem-humorado, ele consegue fazer com que desperte a atenção do aluno e até a memória do aluno, se ele trouxer uma abordagem mais de humor. Né? E o contrário também é verdade, porque às vezes, devido a uma brincadeira mal feita, uma palavra que ela é usada de maneira equivocada... É aquela história, perde o amigo, mas não perde a piada. Exatamente, às vezes ali aquele humor está revestido de uma anticosmoética muito grande. Então isso aí tudo eu acabo discutindo nessa sessão da qualificação humorística. O qualificativo humorístico seria esse equilíbrio, né? Você usar o bom humor, mas como que a gente vai dizer assim? No sentido de melhorar as suas relações, né? Sim. Mas dentro de si também. Né, o equilíbrio íntimo, aí já entra a questão do equilíbrio íntimo, da pacificação, aí a gente já começa a fazer relações com a qualificação afetiva, que era o que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista, né, porque eu estou fazendo essa pesquisa para fazer o livro Qualificação Afetiva. Seria o 5º livro, né? Não, o 6º livro. Das qualificações seria o 4º, da coleção, digamos assim, né? E a qualificação afetiva, ela é um tema muito complexo, porque a afetividade ela está em tudo, em todas as nossas relações. E dentro da gente, né, a afetividade conosco, a autoafetividade e a nossa afetividade em relação às outras pessoas. Então, assim, só para dar uma ideia, né, da qualificação afetiva, a religião fala assim, você tem que amar ao próximo. Sim. Ok, amar ao próximo, mas que amor é esse? Qual é a qualificação consciencial desse amor? Porque a gente vê tantas insanidades hoje em dia, tanto do ponto de vista de relacionamento de casal, como dentro de família. E aí as pessoas justificam, fiz isso porque eu amo, fiz isso porque eu gosto. Não, tem gente que mata por amor. Mata, entre aspas, por amor. Então, o discernimento por trás desse afeto, que é o que vai qualificar essa afetividade. Entende? Então, você falou do humor. Quer qualificar o seu humor, se você tem problemas com o humor,
Coloca aquelas 4 variáveis. Sempre pega aquelas 4 variáveis que eu falei aqui e joga em tudo que você quiser qualificar. Assistência, cosmoética, parapsiquismo e pacificação. Essas 4 variáveis, elas são o resumo. O resumo, são pilares da conscienciologia, que eles são, se a gente fosse fazer a atomização, né, que na ciência convencional se faz muito isso, de procurar aqueles conceitos raízes, aqueles conceitos chaves, tu pega esses 4 e só isso aí já vai te dar uma orientação para a sua vida muito rica, inclusive na execução da sua Proexis. Até porque tudo tem as duas facetas, né? Então, por exemplo, mesmo quando você pensa afetividade, poxa, afetividade implica em algo positivo. Não, mas tem afetividade negativa. Tem aquela pessoa que se apaixona pelo sequestrador, não é isso? Que são as ectopias afetivas. Então, você tem o lado negativo que você pode qualificar para ficar positivo, e você tem o positivo que é você qualificar, como vai dizer assim, ao quadrado, né? Pode dizer assim, né? Exatamente. O universo das emoções e dos afetos humanos, né, é muito complexo. Porque uma coisa, veja bem, é o que a gente pensa, o que a gente sente. Outra coisa é o que a gente faz em decorrência desse sentimento. Então, às vezes, vamos pegar o exemplo que você falou do se apaixonar pelo sequestrador, né? Veja, você não precisa ter ódio do sequestrador. Você não precisa acumular uma energia negativa, porque daí você vai até estar entrando em sintonia com o padrão desse sequestrador. Perfeito. Mas você ir também para o outro extremo, de você ficar dentro de uma paixonite, de uma submissão, ou de uma adoração de personalidades psicopáticas, também já não está certo. Eu posso ter um grande respeito, por exemplo, na minha área, na psicologia. Tu me avisa quando der o tempo aí, Rosda. Já tá dando. Tá, então vamos deixar para o próximo, então. Então, pessoal, daqui a pouquinho tem mais qualificações da consciência. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. 13h29. A Copel faz de tudo para você não ficar sem energia. Estamos investindo mais de 800 milhões de reais na rede de distribuição e em subestações. Atuamos na manutenção preventiva, retirando pipas e outros objetos dos fios. Mas se acontecer de ficar sem luz, conte com a gente. Use o aplicativo da Copel ou mande um SMS com as letras SL e o número da sua conta para 28593. Copel, pura energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Júlia Almeida está conversando com a gente sobre as qualificações da consciência, e você estava fazendo um comparativo aí com a psicologia, né, Júlia? Na questão da afetividade, né? Uhum. Porque na minha profissão a gente trabalha muito a questão da aceitação. A aceitação tanto da pessoa consigo mesma, quanto do terapeuta em relação ao paciente. Então, voltando àquele assunto que a gente estava falando ali do sequestrado que se apaixona pelo sequestrador, a gente diferenciar a questão das atitudes do sentimento.
Você pode até desenvolver dentro de você aquilo que a gente chama da mega fraternidade, a questão uma ortopensenidade em relação a outra pessoa, a outra consciência, mesmo ela sendo, né, marginal, digamos Sim. assim. Você pode ter esse sentimento, essa benevolência, esse sentimento, essa benignidade, e é até recomendável. Isso é da qualificação afetiva. Porém, isso deve ser de uma maneira discernida, né, de uma maneira inteligente. Isso não deve influenciar de uma maneira patológica os teus comportamentos em relação a essa pessoa. Então, aí entra, às vezes a gente, por admirar e gostar de uma pessoa, a gente vai fazer assistência para ela. Né? A gente não vai se tornar cúmplice dela. A gente vai fazer assistência para ela. Então, por isso que eu disse que essa questão a gente vivencia muito no consultório, né? Porque o psicólogo ele tem que desenvolver uma aceitação do paciente. Agora, em termos gerais de qualificação, se a pessoa indo por um outro extremo, ela fica na aceitação das condutas pessoais ou de si mesma, ela também não se qualifica, não é isso? Sim, mas é que a aceitação ela tem que ser ativa. Ah, ok. É uma aceitação que ela não é uma aceitação passiva. Uhum. Entende? Então, o que é aceitação no sentido positivo? É você reconhecer uma realidade e não lutar emocionalmente contra essa realidade. Olha. Agora, a partir do momento que você tem essa aceitação, que você enxerga essa realidade, reconhece ela e não fica negando essa realidade, aí você tem as condições para atuar sobre ela, aperfeiçoar, modificar. Entende? O problema é que às vezes a gente não aceita. E aí é muito mais difícil a gente modificar algo que a gente não aceita, porque se a gente não aceita, a gente está negando. Se a gente está negando, a gente não está enxergando aquilo como aquilo realmente é. Sim. Então, para a gente mudar algo, primeiro a gente tem que aceitar isso como é, né? Uhum. Agora, isso no âmbito da convivialidade, o que a gente pode falar, Júlio? A conviviologia também é um outro assunto muito amplo, muito complexo, dos e muito importante. Aqui, né? Por que eu, agora me colocando eu pessoalmente, Tá. né, falando do livro, mas me colocando eu, assim, pessoalmente na história. Essa sessão eu resolvi inserir no livro, porque eu fiz muita autopesquisa nessa temática. Até chegar no CAEC em 2002, quando eu mudei para cá, eu sempre tive uma vida muito reclusa. Aquilo que a gente chama de fechadismo consciencial. E a partir do momento que eu mudei para Foz e passei a morar dentro do CAEC, eu fui, digamos assim, forçado. Ali não tem jeito de você não conviver. Não tem jeito. Eu fui forçado a ter contato com as pessoas, no sentido de que não tinha para onde correr. Era gente o dia inteiro, interações permanentes, convívio. E ali eu comecei a ver o meu déficit de convívio, de habilidades sociais. Então, por isso que eu fui estudar e coloquei essa qualificação. Ele é um dos mais amplos. Ninguém evolui sem conviver com os outros. Certo? A gente precisa disso. O ser humano, hoje tem pesquisas mostrando isso, que a gente tem necessidade de conexão. Conexão com as pessoas. Contato, convivência. A falta disso, as consequências para o nosso psicológico são devastadoras. Então, vejamos. Equilíbrio. A gente tem que saber tanto o momento de ficar só, de ter autonomia afetiva, o momento que a gente tem que se recolher, e a gente tem também que ter a convivência com os outros, a interdependência, e colocar isso num equilíbrio. Porque também tem gente que está sempre na festa, no meio de um monte de gente, e movido às vezes por uma carência. E aquilo não é produtivo, não é produtivo, né? Às vezes como uma fuga da realidade. Então essas pessoas, elas precisam fazer um movimento inverso ao meu. Elas precisam se recolher mais, desenvolver, por exemplo, a meditação. Hoje a psicologia está trabalhando bastante com a meditação, atenção plena, aquilo que eles chamam de solitude, que é diferente de solidão. A solidão tem a conotação do sofrimento, aquela coisa penosa, ruim. E a solitude não, a solitude é um isolamento inteligente, é um isolamento sadio, temporário, com um propósito de autoconhecimento, um propósito de autodesenvolvimento. Então é o equilíbrio.
Entendi. Agora, mesmo nessa área da convivialidade, também tem os aspectos negativos, né? Você cita aqui a violência. Hoje a gente vê nas redes sociais um prato cheio, né? Impressionante, né? A selvageria das pessoas. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma lutas eu recebi, né, no WhatsApp, lutas de esse UFC, esse MMA, esses vale tudo. E eu estava analisando o nível de selvageria que está chegando esses desportistas, entre aspas. Então, por exemplo, nesse vídeo só apareciam o quê? Nocautes, né? O adversário, né? Um derrubava o adversário e o cara já desacordado, ainda recebendo pancadas, socos, chute, pancada, e aquela plateia toda eufórica e comemorando. Parece que a gente está em Roma, né? Exato, então se Quer perde dizer, os a humanidade parâmetros. passou por toda essa história de séculos e a gente continua ainda resgatando esse instinto primitivo, destrutivo. Então, esse movimento é totalmente inverso à qualificação da consciência. Exatamente. Então, o nosso esforço em produzir um estudo desse livro, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos... Pois é, Júlio, você tinha 26 anos, foi o autor mais jovem da Conscienciologia que publicou o livro. Eu não sei se já não surgiu alguém aí, não sei mas... se depois de você teve alguém. Realmente, aqui tem coisas que eu escrevi com 18 anos. 18 anos. E na época... Isso era uma questão de debate. A gente debatia muito isso. Poxa, Júlio, tu tá aí com 20 e poucos anos, você quer escrever um livro de conscienciologia sobre todos esses temas? Como é que é isso, então? Você não tem maturidade para isso. Não tem maturidade, não tem experiência para isso, mas eu encarei. Mesmo assim, encarei e preferi escrever, registrar do que me omitir, ou digamos assim, guardar na gaveta, deixar no fundo da gaveta. Porque a vida tem alguns momentos e oportunidades, Rose, e a gente tem que estar atento a isso, para não perder. Eu tive a oportunidade de publicar esse livro. Foi. Naquele momento, e eu tinha um material. Com o apoio do Valdo e tudo, né? Agora, o que é o legal? O que é o interessante? Daí já entrando um pouco na questão da escrita, né? Dessa... Que é o capítulo aqui, o Grafo Pensanidade. O legal é quando a gente, depois de anos, né? Claro que eu recebi vários feedbacks, mas até hoje eu recebo, às vezes, feedback do livro. Poxa, o seu livro foi o primeiro que eu li da Conscienciologia, ele mudou a minha vida. Nossa, o outro, aquele capítulo que você escreveu, eu nunca vou me esquecer, porque me marcou demais e tal. E aí isso não tem preço, que você faz a diferença na vida das pessoas. E pessoas que você nunca viu, nem sabe. Sim. Então, estrategicamente, isso é uma coisa que a gente viu logo que a gente começou a estudar Conscienciologia e quando eu comecei a trabalhar com o Valdo. Estrategicamente, o livro, ele é a melhor assistência que a gente pode fazer, estrategicamente. Eu não vejo outra. Porque ele tem Veja bem, eu tô aqui agora, falando aqui no rádio. Eu posso sair daqui depois, 5 minutos eu posso escrever uma frase, uma pensata, uma ideia. Ali no corredor, na escada, ou ali no saguão, ali fora. Uma frasezinha que vai levar do meu tempo, 5 minutos para eu fazer. Se eu colocar essa frase num livro, publicar ele... Hoje tem internet, as pessoas publicam na internet, mas se colocar num livro, dependendo do conteúdo dessa frase, essa frase ela pode durar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, algo que eu fiz em 5 minutos. Sim. Então, o esforço que você faz um esforço grande, ok. Mas o preço que você paga para fazer um livro, do teu esforço, da tua dedicação, da tua pesquisa, ele é muito pequeno comparado ao que a dimensão das consequências assistenciais desse livro que você está produzindo. O resultado é assistencial. Ele pode ser muito amplo. Então, isso eu vi logo no início que eu conheci a Conscienciologia. Por isso que eu comecei a me dedicar bastante e consegui publicar esse livro. Não, você coloca aqui, são vários capítulos que você fala sobre a questão da escrita, a escrita é a minha praia, né? Disso aqui saiu outro livro, né? Tema preferido. Isso saiu outro livro daqui, né? Mas deixa eu te contar, Rose, rapidamente, assim, a inspiração básica que veio para compor esse livro aqui. Foi quando eu li os 700 experimentos da Conscienciologia. Primeira vez que eu peguei esse livro, 700 experimentos, eu lembro direitinho,
estava em casa, eu peguei e abri, comecei a folhear e eu fiquei assim, tive uma euforia. Nossa, era um livro desse que eu estava procurando, que eu queria ler, que eu queria estudar. E imediatamente depois, e é um livro desse que eu quero fazer. Aí que vem, né? Aí me veio a coisa, eu quero fazer uma coisa igual esse aqui, um trabalho igual esse. Por isso que eu fiz em uma página os capítulos. Ó. Que é o mesmo estilo. É um mini microscópico 700 experimentos, né? Na minha pretensão de menino. Sim. Agora, olha só, cada capítulo é uma página. Então, trabalho muito com a síntese. E são assuntos densos, e não é só uma página espaçada, são muitos assuntos em cada página, né, Júlio? E o que torna, às vezes, essa leitura mais difícil. Não é uma leitura assim muito simples. Não é um livro para você ficar lendo, não. É um livro para você estudar, é um livro para você refletir. Quebrar a cabeça, estressar às vezes também. Ele refletir, reciclar as ideias, né? Não é um livro que você pega e você sai daqui pensando igual. Você amplia a sua visão, porque são abordagens diferentes sobre o mesmo assunto. Deixa a pessoa, no mínimo, reflexiva, no né? Mínimo, refletindo. Se ela não refletiu nada, ela não entendeu. Porque... Tem frases aqui, Rose, frases, pensatas, a gente já fazia as pensatas, né? Que dariam um outro livro. Isso. Daqui já estão saindo 2, né? Que é o Qualificações, já saiu um, né? O autoral. O autoral já saiu, daí, o assistencial já está saindo. E o afetivo. E o futuro que vai ser o afetivo. Ou seja, esse aqui deu fruto, né? Ele foi o protótipo desses outros livros. Mas, Júlio, a gente vai então para o nosso último intervalo. Daqui a pouquinho estamos já com o último bloco de Qualificações da Consciência. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13h44. Com energia elétrica não se brinca. Oriente as crianças. Jogar bola e soltar pipa sempre longe das linhas e subestações da Copel. Se o brinquedo enroscar nas torres ou nos fios de energia, não tente puxar. Nas subestações a entrada é proibida. Energia para melhorar a vida. E manter a distância é a melhor forma de evitar acidentes sem perder a chance de brincar. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. O Mabu Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Então, Júlio Almeida está falando aqui com a gente sobre Qualificações da Consciência. É um livro, inclusive, foi uma publicação da Editares, né? Editora Editares, a gente acabou não falando aqui. E o Júlio estruturou todo o livro dele, né, Júlio? São blocos de assuntos, né? Dentro de cada assunto você tem vários capítulos, né? E você tem um aqui sobre o exemplarismo. Então, como que é a qualificação no âmbito do exemplarismo? Essas duas sessões, o exemplarismo e o liberdade, eu deixei por último, porque é muito difícil ordenar são temas tão diversificados, é difícil encontrar um critério para ordenar no sentido lógico, né? Porque cada pessoa, de repente, né, tem um pensamento
na ordem alfabética, mas eu vou explicar por que eu coloquei esses dois aqui. Uhum. Primeiro, porque eu vejo isso como consequência, né? São consequências. A questão do exemplarismo. A gente fala muito do exemplarismo. Só que, veja bem, o exemplarismo não é exibicionismo. Não é jogo de aparências. Status. O status. O exemplarismo ele é uma consequência da tua conduta. Certo? A próprio processo de liberdade, libertação, também vai ser uma consequência das tuas qualificações. Então, por isso que eu coloquei esses dois como último. Aí, aqui dentro do exemplarismo, tem vários assuntos muito interessantes que eu estudo até hoje. Dois deles aqui, a questão dos resultados e a questão do subnivelamento, que na verdade é o nivelamento, né? Que eu falo aqui bastante. Em termos de resultados, a maneira que a gente tem, uma das formas que a gente tem de qualificar as nossas ações é observando os resultados, ok? Só que o problema é o seguinte, a nossa percepção, ela é programada para olhar, valorizar apenas o resultado que a nossa intenção está dirigindo. A gente não olha os resultados colaterais. E esse é o problema. O que é a qualificação consciencial? É você alcançar os teus resultados evolutivos com o mínimo de efeitos colaterais possíveis. O que acontece? Às vezes a gente fica tão obcecado por um resultado, por um objetivo, e às vezes até a gente consegue. Mas qual é o preço disso? E às vezes você espera e o resultado vem diferente do esperado e você não valoriza, se frustra e é um ótimo resultado. Isso. Então essa questão da qualificação, que é fundamental na qualificação, é a gente procurar olhar a essência das coisas. Qual a razão das coisas? Porque a vida ela nos oferece múltiplas ferramentas e meios para a gente alcançar as coisas. E às vezes a gente inverte os valores e transforma os meios nos fins. E os fins em meios. E não é assim. Então a pessoa às vezes se apaixona pela ferramenta e esquece qual a razão de ter sido criada aquela ferramenta. A finalidade. Esses dias a gente estava até discutindo isso numa tertúlia, sobre a questão da Invex. A inversão, eu sou inversor. E, aliás, esse livro, na época que foi publicado, ele foi considerado, inclusive pelo próprio professor Valdo, como um símbolo, como um exemplo de Invex, de prática da Invex. Isso aqui é um resultado. É o resultado. É o resultado dos seus esforços, das suas pesquisas, aí entra um outro materializado. Ponto. Perfeito. Aí entra um outro ponto. Eu sei que a gente o tempo, ele faltam 10 minutos. 10 minutos. Que aí, assim, que é a questão da teática, que é um tema polêmico para quem escreve. Isso é só teoria. Não, qual é a teática e tal. Veja bem, o objetivo do livro não é só você chancelar a tua teática. Ele é também uma ferramenta para você dinamizar a sua teática. Através desse livro, eu tive muitas experiências que me trouxeram aprendizado, amadurecimento, que qualificaram a minha consciência, certo? Que dinamizaram a minha evolução, que eu jamais teria alcançado sem escrever esse livro. Então essa coisa de, eu tenho a teoria, isso é muito relativo. A gente vai colocar, óbvio, isso é óbvio, a gente vai colocar no texto, a gente vai compartilhar com os outros assuntos que a gente tem um mínimo de conhecimento, ou uma experiência, um estudo, um aprofundamento. A gente não vai estar escrevendo e publicando coisas que a gente nem sabe do que se trata. Porém, a gente não pode estar criando um condicionamento, certo? Um restringimento não vou falar sobre isso, não vou falar sobre aquilo, porque eu não tenho a teática disso. Quer dizer, então, que para eu falar sobre a superação, por exemplo, da depressão, eu preciso ter tido uma depressão profunda e ter passado por ela. Agora eu posso falar sobre depressão? Não, necessariamente. Se você aprofundou o assunto. Conviveu, às vezes, com gente com tal problema. Então, a vida ela oferece uma variedade de fontes de pesquisa.
fontes de pesquisa. A tua experiência é uma delas. Mas às vezes você vai encontrar as informações que você precisa em outras fontes, observando, com a experiência fora do corpo, lendo, debatendo, convivendo. Com o exemplo dos outros. Com o exemplo dos outros. Agora, Júlio, quando você fala em liberdade, qualificar a liberdade, como que é isso, Júlio? Como que se dá a qualificação da liberdade? A liberdade, né? Isso aí é libertária, né? Qualificação libertária. É um dos temas assim muito discutidos pela questão da filosofia. É muito antigo esse tema. Tem muitas visões. Tem gente que diz que a gente não tem liberdade para nada, tem gente que diz que a gente tem. Entra aí as discussões sobre livre-arbítrio. Agora, essa sessão eu fiz num artigo que eu publiquei no Journal. A ênfase desse artigo era o quê? Os aprisionamentos conscienciais. E entra lavagem cerebral, manipulação. Eu fiz uma taxologia dos aprisionamentos. Eu detalhei alguma coisa ou outra nesse livro, mas com o propósito da pessoa se libertar. Agora, veja bem, né, Rosa? Aí eu tô falando sobre isso aí, eu lembrei. O professor Valdo, ele trazia um caso do serenão que ele não quis, que ele já tinha as condições para ser uma consciência livre. Sim. E ele disse assim, não. Eu quero continuar aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Então, o que às vezes acontece? Às vezes a gente está fazendo uma assistência para uma pessoa, não porque a gente quer ajudar a pessoa, mas porque a gente quer se livrar da pessoa. Eu quero me libertar dessa interprisão grupocármica. E aí há todo um processo de intencionalidade distorcida. Então, qual é a qualificação dessa liberdade que você procura? Então tem lá o casal, a moça, que queria separar, né? Porque ela queria liberdade. Só que a liberdade que ela queria, qual que era? Depois, né, só dando um exemplo, né, genérico, às vezes a liberdade que a pessoa quer é uma liberdade totalmente autodestrutiva. Então, veja, a qualificação da liberdade é muito importante. Qual é a natureza da liberdade que você procura? Para quê? Qual o preço que você está pagando para alcançar essa liberdade? O que você está fazendo? A liberdade financeira. Esse exemplo aí, ele é básico, né? A liberdade de expressão. A liberdade de expressão. Então, vamos pegar essa questão do pé de meia. Não, porque dinheiro vai ser minha liberdade financeira, e a pessoa fica obcecada por isso e esquece da cosmoética. Aí fica escrava. Fica escrava. Sem perceber. É um paradoxo. É um paradoxo. Na ânsia de se libertar, a pessoa se aprisiona. E aí esse é o propósito. Eu acho que esse é o assunto mais complexo do livro, mais complexo, deixei ele por último, mas ao mesmo tempo é um dos mais fantásticos de estudar. O Leonardo Silva, ele está fazendo uma pesquisa muito interessante, ele tem inclusive um projeto de um livro sobre esse tema. Ele fala da liberdade da consciência, Sim. da liberdade dos pensenes, é muito profundo e muito interessante. Inclusive fica aqui a sugestão, apesar que ele não publicou o livro ainda. Na hora que ele publicar, a gente traz ele então, aqui. Então, fica aí o convite, Leonardo, termina logo o livro para vir para cá. Agora, Júlio, são muitos aprisionamentos, né? Você colocou assim, Sim. Aprisionamento no corpo, aprisionamento ideológico. O ideológico, a gente é o que a gente... No momento, né? É o que a gente mais vê no momento. São os dogmas, são as ideologias, são as inculcações, são as manipulações, né? São os embaixo do pano, né? É mais fácil até da gente conseguir... Mas como que seria o aprisionamento somático? Não, aprisionamento, o soma, ele é um aprisionamento, né? Um restringimento somático. Agora, a gente tem o restringimento somático e a gente tem o restringimento mesológico. Às vezes a gente esquece disso. Isso. A gente está confinado no corpo, mas a gente também está confinado, a gente é restringido pela cultura, pela família, os hábitos, os costumes. Isso aí também pode ser um aprisionamento para a gente. Você restringe a nossa consciência. Perfeito. Agora, Júlia, a gente tem ainda aí mais 4 minutinhos. Tem alguma coisa aí que você queira deixar de mensagem final aí para o pessoal que está acompanhando a gente? Qual seria aí a sua palavra final? E como que a gente faz aí para qualificar a consciência de maneira assim, sintética em 3 minutos? Eu acho que
a vida, ela tem muita coisa, muitos estímulos, muitos atrativos, muita coisa legal que nos proporciona prazer, certo? E o prazer, a gente sabe que tem todo um processo bioquímico. E na medida do possível é legal a gente experimentar isso tudo, a gente viver isso tudo. Porém, nunca perca de vista a sua autoconsciencialidade, porque é isso que é a qualificação. É para isso que a gente nasce. É para isso, é para qualificar a nossa consciência. Então, por mais que existam atrativos, dispersões na vida, recursos, coisas boas, a vida tem tanta coisa, nos proporciona coisa boa, a gente não deve perder de vista o sentido da gente renascer, o sentido da gente ressomar. Porque aqui é tudo muito transitório, né, Rosa? Muito não, tudo é transitório aqui. Tudo. Tudo. O soma, os bens materiais que a gente adquire, o dinheiro que você vai acumular, não tem nada que dure para sempre nessa dimensão. O que é o diferencial? O que fica? É a sua consciência. É a sua consciência que é o diferencial. Técnicas, com o tempo, eu dizia assim, ó, quando eu fiz esse livro, pessoal, daqui a pouco, todo mundo vai saber escrever vai saber usar as técnicas de escrita. Isso. Da conscienciologia. Olha os verbetes, todo mundo escreve. Isso aí é de menos. Estilística, escrever é de menos. Qual que vai ser o diferencial? Vai ser a qualificação do que cada um coloca no papel. É o conteúdo. É a consciencialidade de cada um. Então, exemplarismo. Exatamente, é por aí. Excelente, Júlio Almeida. Olha, o Leonardo Silva estava acompanhando a gente aqui, ó. Agradeceu o seu comentário. Ele, eu sabia. E você também. Eu senti a energia dele aqui. Você também que está nos acompanhando, a gente agradece imensamente aí pela companhia de vocês. E estaremos então de volta na próxima sexta com mais um autor convidado, com mais um livro, com mais informação, né? Sempre aqui no Entre Livros. Até lá. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles. De volta na próxima sexta, à 13h, aqui na RCI.